Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. E aí, essa daqui é mais uma aula. A gente vai ter uma pequena mudança que eu não vou mais estar aparecendo nos vídeos por conta de um probleminha que eu tive com a câmera do celular e daí não tá dando mais para gravar comigo no vídeo. Então, prestem atenção no áudio, prestem atenção no que vai estar escrito dentro da videoaula e é isso. Na aula passada a gente viu um pouquinho de artigo de opinião, a gente vai ver mais um pouquinho de artigo de opinião ainda nessa aula aqui. Eu recebi alguns e alguns ainda vieram com um pouco da estrutura da redação. O artigo de opinião é parecido, porém não é uma redação. Entendam isso para que a gente possa é, chegar na redação futuramente entendendo o que é um artigo de opinião e o que é uma redação para a gente errar menos na redação, tá ok? Então, a gente vai discutir aqui um tema nesse vídeo e vocês vão produzir um artigo de opinião acerca do tema que a gente vai discutir. Na verdade, que eu vou falar e tentar colocar o máximo de ideias para vocês pensarem sobre o tema. Lembrando que vocês podem pesquisar o tema em casa também e estudar o tema para poder aumentar os horizontes de vocês sobre o tema. Mas aí então, o tema é os cuidados com a saúde mental no Brasil. A gente precisa primeiramente prestar atenção ao tema. O tema por si só já nos diz muita coisa. A gente tem aí, se a gente pegar para dividir, a gente tem tipo um tema e uma restrição desse tema. Ou seja, a gente tem o tema, os cuidados com a mente, ai meu Deus, os cuidados com a saúde mental. E aí a gente já pode pensar em muitas coisas, tipo referência de série, referência de alguma coisa, ou até mesmo em como é que funcionam os tratamentos aqui no Brasil ou fora do Brasil. Só que a gente precisa se limitar por conta do próprio tema. Ele diz aí, os cuidados com a saúde mental, só que ele já restringe um ambiente no Brasil, ou seja, todo o meu texto vai ter que ser limitado a território brasileiro, com leis e tratamentos dentro do território, com acompanhamentos dentro do território brasileiro, ou com programas de acompanhamento para quem já tem algum transtorno dentro do território brasileiro. E aí a gente tem aqui o texto, onde a gente já vai começar a pegar algumas ideias para que a gente possa usar dentro do texto. O texto ele já está bem atual, inclusive já vai falar um pouquinho sobre o Covid-19 e como é que tudo isso funciona dentro da pandemia. Então, só para. Se vocês quiserem dar pausa para ler e voltar depois, mas eu vou ler. Então, quem não quiser dar pausa é só escutar direitinho e dá certo também. Depressão e transtornos de ansiedade ou humor são doenças potencializadas pelo estilo de vida contemporâneo, ou seja, pela atualidade. Os altos índices diagnósticos estão ligados não só às causas físicas ou genéticas, mas também relacionadas com a influência de fatores externos, como ambiente de estudo ou trabalho, cobrança de familiares, exigências por desempenho, estresse do cotidiano com trânsito, violência urbana, doenças que desestabilizam a sociedade, como o Covid-19, impactos econômicos. Ou seja, alguns dos transtornos e doenças mentais, elas são correlacionadas, originadas por conta de coisas do cotidiano, seja estresse no trabalho, seja estresse na escola, seja a cobrança dos pais para que você tenha boas notas, seja a cobrança dos professores para que você faça as atividades, ou enfim, estresse com o namorado, pode ser tudo dentro dessa infinidade de coisas que pode ocasionar um desenvolvimento de uma depressão ou transtorno de ansiedade ou humor. Ou, para quem já tem, pode causar um aumento das crises, vamos chamar de crises assim, ou episódios
aonde a pessoa tem manifestações mais graves desses transtornos ou doenças mentais. E aí é preciso abordar a necessidade de se cuidar, deixar o preconceito de lado e buscar ajuda profissional, quando for necessário. Ao mesmo tempo, é necessário que o acesso à saúde pública seja facilitado para que não haja exclusão no tratamento das camadas mais pobres da população. Se vocês prestarem atenção, é um texto bem curto essa segunda parte, são 5 linhas, mas ele já diz muita coisa pra gente por trás dessas 5 linhas. Ou seja, é, a gente precisa primeiramente deixar de lado esse preconceito que muitas vezes se tem socialmente, que depressão, que ansiedade são coisas da imaginação, que é frescura, é para chamar atenção. Porque muitas vezes esse tipo de preconceito é uma barreira que a pessoa que está com algum transtorno procurar ajuda, porque ele vai meio que se auto-atacar por conta que, eu não vou procurar ajuda porque isso é frescura, deve ser coisa da minha cabeça. E isso não existe, já é comprovado que são doenças, que são transtornos que precisam ser tratados. Então, a primeira barreira que deve ser quebrada é exatamente essa do preconceito. A outra é a questão da necessidade e do tempo que se leva para ter acesso a tratamentos e auxílio pela saúde pública. A saúde pública ela tem uma estrutura para receber esse tipo de doença, mas ao mesmo tempo esse tipo de estrutura não funciona corretamente, assim como muitas outras que a gente já debateu em sala de aula. E aí quando a gente leva tudo isso para a camada mais pobre mais pobre da sociedade, as classes mais baixas, isso ainda se intensifica mais, porque muitas vezes essas pessoas não têm nenhum tipo de apoio, não têm nenhum tipo de acompanhamento, e isso muitas vezes vai intensificar ainda mais esse tipo de transtorno. E aí, de acordo com essa leitura e com esse pequeno debate de um só que a gente fez aqui, acho que vocês conseguiram pensar em muita coisa do lado daí. Vocês vão criar uma, um artigo de opinião dentro dessa estrutura aqui. Não é uma estrutura de redação, como muita gente acha, então preste um pouquinho de atenção. Primeiramente, o título. Primeiramente, o título. Depois a gente vai para a introdução, que é a contextualização da situação do próprio tema com o problema. E aí vocês já vão apresentar uma tese. É uma ideia que vocês vão desenvolver no parágrafo seguinte, onde vocês vão mostrar argumentos, ideias de vocês, vão mostrar justificativas que podem ser dados, podem ser notícias, jornais, justificativas que apontam o porquê que o argumento de vocês estão certos. Ou seja, se eu defendi que os altos índices de procura, a ajuda psicológica, é por conta da pressão social, nas minhas justificativas eu vou ter que colocar argumentos justificando o porquê que eu usei a minha ideia anterior. E na conclusão, raciocínio argumentativo e fechamento, não é proposta de solução. Vocês precisam encerrar o artigo de opinião de maneira que faça o leitor pensar, raciocinar sobre o tema, que faça ele acabar de ler o seu texto e ficar pensando sobre o tema, pensar o porquê acontece, pensar qual seria a solução. E aí vocês vão seguir essa estrutura, vão fazer esse texto no caderno, todas as produções serão feitas no caderno, tá? Façam no caderno, me mandem foto. Quem não quiser mandar foto pro celular, não tem uma boa qualidade, pode mandar um áudio lendo o texto, que para mim tá ótimo também. E é isso. No mais, espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando, estejam respeitando essa fase de isolamento social para que a gente possa voltar à normalidade o mais rápido possível. E é isso, estou com muita saudade de vocês. Quando a gente voltar, eu juro que eu tiro 1 ou 2 aulas pra gente conversar muito. Brincadeira. Mas quem sabe um filme e mais pelota. Brincadeiras à parte, estou com muita saudade de vocês. Então é isso, se cuidem e até a próxima aula.